Graça e paz, Igreja do Avivamento, bom dia, mais um dia na presença do Senhor. Queremos agradecer a Jesus por mais esse dia que Ele tem nos dado, por esta grande bênção, de estar vivo no dia de hoje. Quero agradecer pela vida da minha família, dos meus parentes de perto, dos meus parentes de longe. Quero dar um bom dia, para Jesus, Poxa, Jesus, bom dia, que o Senhor possa hoje nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo mal, que o Senhor seja conosco, É muito bom estarmos aqui e sabermos que o Senhor está conosco, que o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor tem nos fortalecido e que apesar das nossas falhas, nossos erros, o Senhor tem nos amado, porque não existe justificação, não existe justificativa para Jesus nos amar. Não temos nada de bom, mas mesmo assim Ele decidiu nos amar. Então somos gratos eternamente a Jesus por isso. Quero dar um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esta live. E hoje eu quero meditar um pouco na parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio. É uma parábola bem conhecida e está no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 24 até o versículo 30. E essa parábola diz assim, olha, vamos ler a palavra aqui de Deus rapidinho. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então aqui Jesus está dando instruções específicas para os discípulos, e ele está fazendo aqui uma comparação entre o joio, entre o trigo, que são basicamente tipo de pessoas que nós encontramos. Então existe tipo de pessoas que nós podemos classificar da seguinte forma, que são crentes e outras pessoas que são descrentes. Tem pessoas que são crédulas, e tem pessoas que são incrédulas. Essa palavra é grego, crédulo e incrédulo. E aí essas pessoas que são crentes é comparado com o joio. São pessoas que são joio. E pessoas que são não crentes são comparadas com pessoas crentes são comparadas com o trigo. E pessoas não crentes são comparadas com o joio. E qual é a diferença entre o joio e o trigo? O texto diz que o trigo ele frutificou. Então, o trigo ele tem a capacidade de dar o fruto, e o joio ele não dá o fruto. Mas Jesus ele orienta assim, olha, deixa crescer, poxa, o joio, deixa crescer, poxa, o trigo. Quando chegar, poxa, no momento da ceifa, da colheita, então vai se dar ordens para que seja ceifado o joio e seja lançado do fogo. E o trigo seja ceifado, seja colhido e lançado no celeiro.
E durante muito tempo da minha vida eu meditei nessa palavra. Eu lia, poxa, muito a Bíblia, mas não conseguia gravar muito os versículos. Mas esse versículo, essa passagem, eu gravava e ficava, poxa, repetindo muitas vezes. Eu ficava perguntando assim, por que Jesus quis, poxa, dizer, o que Jesus estava ensinando, né, sobre essa questão do joio, né, e sobre essa questão do trigo, né? E meditei muito. Depois estudei, poxa, no seminário e tal. E Jesus foi me mostrando realmente o que estava significando, qual o significado, né, dessa passagem. E essa passagem ela é muito clara, porque, né, Jesus ele diz assim, olha, você deixa, né, o joio e você deixa, né, o trigo, né, crescer junto. Mas eu ficava pensando assim, poxa, Senhor, mas, né, não foi o Senhor que me escolheu. Não fui eu, poxa, que te escolhi, foi o Senhor que me escolheu. Dentro da igreja, nós vemos que tem o joio e que tem o trigo. Por que o Senhor não resolve logo o problema? Se o Senhor já sabe, poxa, quem são as pessoas que são trigo, o Senhor já sabe quem são as pessoas que, né, são joio. Por que, né, não resolve essa situação logo, né, para poder, né, até ficar, poxa, numa coisa melhor, por trigo com trigo, todo mundo frutificando? E durante muito tempo eu fiquei, poxa, meditando nessa palavra e tal, meditando, e não, poxa, é isso, não é isso, aquilo tal. Então eu pensei em muitas coisas, mas depois de muito pensar, depois de muito, né, raciocinar, poxa, e meditar nessa palavra, eu consegui chegar, poxa, ao entendimento de que Jesus ele quer que o joio cresça junto com o trigo, porque o trigo ele vai, poxa, frutificar. E o joio vai ver, poxa, o trigo dando fruto, né? Então são pessoas. O que Jesus está falando, na verdade, não é questão de ervas, de planta, né? Ele está falando de pessoas. Então, as pessoas que são crentes, as pessoas que são trigo na igreja, elas vão mostrar o fruto, né? Você vai ter, poxa, pessoas que estão, poxa, na igreja que são crentes, né, do tipo trigo. Entendeu? E você vai ter, poxa, pessoas na igreja que são tipo joio. E essas pessoas que são tipo trigo, elas vão frutificar, elas vão dar o fruto. E quando o joio começa a olhar, né, para o fruto, né, dessas pessoas que são trigo, elas começam a desejar o fruto, elas começam a desejar também a frutificar. E aí o que vai acontecer? Jesus ele tem poder, né, para fazer, poxa, um milagre da transformação, de transformar joio em trigo. Isso já foi descrito na palavra, quando Jesus transformou a água em vinho. Então, da mesma forma que Jesus transformou a água em vinho, ele pode transformar, né, o joio em trigo. E aí, como nós estamos falando de pessoas, né, quando o trigo frutifica, quando o trigo dá o fruto, aí o joio começa a olhar e fala assim, poxa, eu quero também, né, dar o fruto, eu quero também, poxa, ter, poxa, essa bênção, né, de frutificar. E quando ele entende que o fruto ele é comestível, né, que o fruto é útil, aí cresce mais, poxa, esse desejo no coração do joio de dar o fruto. Porque de qualquer forma, o joio ele já está, poxa, destinado ao fogo eterno, né? Mas a obra de Jesus pode, né, aquilo que Jesus fez, né, no ministério terreno dele, mostra que pode transformar, né? Como ele transformou a água em vinho, ele pode transformar o joio em trigo, ele pode transformar as pessoas. E aí eu fiquei pensando por que Jesus não fazia isso, né? E por que essas pessoas vão, né, estão destinadas para o fogo eterno. E é porque existe a vontade humana. Cada um de nós temos, né, o direito de fazer a nossa escolha, nós temos o livre-arbítrio. Então Jesus ele fez a obra, Jesus ele morreu na cruz do Calvário para que todas as pessoas tenham a oportunidade de serem salvas, de alcançarem, poxa, a vida eterna.
Mas não é só a vontade de Deus. Não é só, poxa, Deus querer que a pessoa se salve. Tem pessoas que precisam querer, né? E elas precisam enxergar, poxa, que é bom viver eternamente com Deus, precisam decidir, precisam escolher e precisam, né, se preparar para poder viver, poxa, uma vida eterna. Então é importante, né, que nós, como crente, como igreja, venhamos dar o fruto, porque quando nós damos o fruto, né, as pessoas que ainda não têm o fruto, elas começam a desejar também o fruto, né? E é por isso que nós precisamos, né, deixar tanto o joio quanto o trigo, porque, né, o objetivo de Jesus é que o trigo veja, né, que as pessoas que são trigo vejam o fruto e desejem o fruto. E é por isso que nós precisamos dar fruto, é por isso que você precisa dar, poxa, o fruto, você precisa frutificar, né? Porque quando você frutifica, você está realmente fazendo algo que é importante, né, para o reino de Deus, porque tem pessoas que vão olhar para você e vão ver, poxa, aquela pessoa ali está frutificando, aquela pessoa ali tem um fruto, né? E aí ele vai começar a identificar quem tem o fruto e quem não tem um fruto. Por exemplo, no domingo eu tive a oportunidade de contar lá um pequeno testemunho de algo que Deus tem feito na minha vida. E quando eu estava indo, né, buscar, poxa, eu pegar o microfone para eu estar falando, estava recebendo o microfone da pastora Viviane, a esposa do João Mar, e aí ela liberou uma palavra, ela disse assim, Jefferson, agora vai passar a se chamar colecionador de milagres. Aí eu falei com ela assim, eu recebo, né, em nome de Jesus, né, eu recebo essa palavra. Então a partir de agora eu me chamo colecionador de milagres. E quando ela liberou aquela palavra, eu recebi no meu espírito, eu estava aberto, sem resistência para poder receber essa palavra. Saí dali, vim para casa, assisti mais uma ministração antes de dormir. Quando acordei de manhã, assisti, mais uma ministração, vim para aqui, fazer a minha live, fazer a minha meditação. Fiz a minha live, contei aqui, as minhas bênçãos que estavam acontecendo, deixei a live gravada e fui para casa. Cheguei em casa, sentei e fui meditar. Estava meditando nessa palavra, meditando, na parábola do joio, do trigo, já preparando, a minha live de hoje, né, para eu poder estar meditando, eu ir buscando, né, de Deus aquilo que Deus queria estar falando conosco. E aí a minha mãe entrou e falou assim, olha, seu pai está ali, acho que está querendo falar com você, que ele está andando para um lado, para o outro lá e tal, acho que ele está querendo pagar o documento do teu carro. Aí eu falei, né, botei lá, terminei de fazer minhas anotações, botei lá, a minha Bíblia do lado, e fui lá, chegar, encostei onde ele estava, né, conversei com ele, falei assim, olha, teu irmão, tem uma lanterna aí, desse carro, que o carro está com, né, um quebradinho, na lanterna. Aí meu irmão tinha me falado, Jefferson, eu tenho, uma lanterna aqui, desse carro aí, tá novinha. Eu comprei para um carro que eu tinha, comprei duas e tal, aí eu vou te dar. Eu falei, não, eu vou ir, né, te visitar, né, aproveitar que nós estamos vivendo aí esse momento de quarentena, eu vou ir com meu pai para a gente poder te visitar, para a gente bater um papo, né? Só um motivo que a gente tem, porque a gente às vezes passa muito tempo sem visitar, o meu irmão, correndo para cá, correndo para lá, trabalhando. Aí eu falei com ele, eu vou ir buscar, a lanterna e vou ir com meu pai. Aí tudo bem. Aí meu pai, né, falou assim, não, Jefferson, ele me falou que tem, a lanterna. Fabiano falou que tem a lanterna desse carro. Aí eu falei, tá bom. Aí ele perguntou assim, e aí, você já pagou, o documento do carro? Eu falei, não, olha, minha irmã, no sábado, me deu dinheiro para poder pagar um documento, um ano, que eu estava com 2 anos, né, atrasado para poder pagar. Aí ele virou assim e falou assim, não, então eu vou pagar o outro para você, né? E aí eu falei, glória a Deus, aleluia, né? Eu falei, tá bom, né? Fui assim, muito, né? Tá bom e tal. Achei muito normal, mas por dentro eu estava glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então, quer dizer, a pastora falou, né? A pastora Viviane falou no domingo, né, que eu ia ser colecionador de milagres. Em menos de 12 horas, Deus já
né, preparou, poxa, mais um milagre, né, para minha vida. Então, quer dizer, eu estou colecionando milagres, e aí eu estou aproveitando, né, estou contando, né, esses milagres. Poxa, eu, né, trabalhava como autônomo, né, saía, poxa, todo dia, eu corria para cá, corria para lá, e eu ficava imaginando assim, poxa, verdadeiramente, né, Deus tem, poxa, me abençoado, porque eu consigo ganhar o meu pão de cada dia. Mas eu estou vendo que ficar de quarentena, orando, lendo a Bíblia, dá mais resultado, né? Eu estou ganhando mais do que, né, se eu tivesse aí, poxa, fazendo, né, um trabalho aí no secular, né, um trabalho aí, poxa, como eu fazia, né, no passado, né? É que eu gosto muito daquilo que eu faço, eu gosto de ir para um lugar, ir para o outro, fazer, poxa, na minha venda, eu sou muito apaixonado por isso. Então, eu não consigo ficar, poxa, sem fazer isso, mas é muito bom, né, ficar de quarentena, né, lendo a Bíblia, né, e meditando, buscando, poxa, buscando a Jesus, buscando a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar ali na igreja, né, ajeitando ali o altar da igreja, né? Hoje é terça-feira, nós vamos estar ali, poxa, trabalhando, né, pro reino de Deus, né? O que me deixa mais feliz, assim, o que me deixa mais feliz, né, do que trabalhar naquilo que eu faço, que é fazer minhas vendas, é, poxa, trabalhar para Jesus. Então, poxa, passar a terça-feira na igreja fazendo alguma coisa, né, me deixa muito feliz, né? E eu fico muito grato a Jesus, né, por ele permitir. Então hoje nós vamos estar ali, né, vai chegar às 9 horas, vamos ali estar trabalhando, né, e Jesus, ele tem pressa nessa obra, porque você vê, né, uma palavra que foi liberada num dia, uma noite, no outro dia já acontece, poxa, um milagre. Por que Jesus faz isso? É porque tem palavras que às vezes nós liberamos que demora um pouco mais, né, para se manifestar. A gente tem que estar fazendo, né, como está escrito em Hebreus 10:23, eu aprendi isso com o apóstolo René, olha, retenha firmemente a confissão da sua esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Então você precisa reter, né? Você precisa estar, poxa, guardando nos teus lábios a palavra. Se você recebeu uma promessa da parte de Deus, você precisa estar confessando, né, firmemente a sua esperança de que essa palavra vai se cumprir, né, a todo instante, não pode perder. Eu lembro que há muito tempo atrás o apóstolo René sempre encontrava, né, o pastor Elcio, e ele dizia assim, Neto, né, sempre estava falando, né, sempre profetizando, né, que o pastor Elcio ia dar um neto, né, e durante 5 anos o apóstolo René confessava, eu ficava intrigado com aquilo, eu ficava observando aquilo, né, e ele sempre falando, neto, né, até que ele deu testemunho, ele falou que, né, por 5 anos ele confessou, até que, né, a pastora Larissa engravidou, e aí eles tiveram, poxa, um netinho. Então nós temos que ter, poxa, essa confissão da esperança, essa certeza, e sabemos daquilo que a gente está, né, buscando de Deus, aquilo que Deus pode nos dar. Então a confissão, né, da nossa esperança, nós temos que reter na nossa boca, nós temos que ter nós temos que ter, poxa, esse milagre na nossa boca, porque o milagre ele vai, né, se manifestar. E quando a gente planta a semente, que é a palavra, no coração, que é uma terra boa, essa semente ela vai produzir o fruto, né? Veja bem, a pastora lançou a palavra no domingo, na segunda já aconteceu o milagre, né? Já aconteceu, poxa, a manifestação daquilo que eu estava precisando. Eu tenho orado para que Deus possa resolver esses problemas, porque, né, se eu pudesse estar indo trabalhar, eu estava resolvendo, correndo para lá e para cá. Mas como eu estou de quarentena aqui, eu estou orando, Senhor, tem essas coisas aí para poder a gente resolver, como é que vamos fazer, porque eu estou de quarentena, né? Tem alguma solução, né? Não estou colocando a mão de Deus. Nossa, nós estamos de quarentena, nós estamos, né, proibidos
né, pelas autoridades de estarmos, né, fazendo o nosso trabalho, mas temos que resolver. E aí eu estou orando, colocando diante de Deus aquilo que o Senhor falar para eu fazer, eu vou estar fazendo, que é para poder resolver o problema. E aí Deus tem feito esses milagres para mostrar que Ele tem poder, né, de estar suprindo a nossa necessidade, né? E como a gente tem pessoas que vão dar fruto, que frutificam e outras que não, o que acontece é que nós temos também pessoas que têm os corações, né? Tem coração espinhoso, tem coração pedregoso, tem coração que é beira de caminho, que é uma pessoa que é superficial, que a palavra cai no coração, mas vem logo o pássaro, né, e come. Então esses corações eles precisam ser trabalhados, né? Eu creio que o teu coração já é um coração, a palavra cai no teu coração, ela vai frutificar rápido, né? Mas se você ainda não tem esse coração, eu quero te dar, poxa, uma dica. Olha, como que você vai conseguir arar, trabalhar essa terra do teu coração, se é um coração superficial, se é um coração espinhoso, um coração pedregoso, o teu coração e o coração das pessoas que estão à sua volta é através da Bíblia. A Bíblia é como se fosse um arado, né, para poder arar a terra, né, dos corações. Então, com a Bíblia, nós vamos conseguir transformar aquele coração que é superficial, nós vamos conseguir trabalhar essa terra para que ela possa ser aprofundada. E aí nós vamos conseguir lançar a semente vai estar profunda, então vai ficar mais difícil do pássaro vir, né, e comer, poxa, essa semente. Se é pedregoso, então a Bíblia se torna um martelo que vai triturar, poxa, essa rocha. E aí, triturando a rocha, né, bem trituradinha e tal, a gente vai conseguir plantar a semente, né, para ela dar o fruto. E se for, poxa, um coração tipo, né, espinheiro, né, vai ser como a mão de Deus para poder arrancar, né, todos esses espinhos, tudo isso aí que pode, poxa, sufocar e prejudicar, poxa, a semente. Então nós vamos, né, usar, poxa, a Bíblia. A Bíblia é a nossa ferramenta para poder a gente arar, poxa, a terra, para a gente triturar a rocha do coração, ou a mão para a gente arrancar, esses espinhos que atrapalham, a igreja de Jesus dar o fruto. E quando nós estivermos dando fruto, nós vamos conseguir fazer com que as pessoas que ainda não estão dando fruto, né, também vão começar, poxa, a dar o fruto, né? Nós vamos inaugurar uma estação nova na igreja. E Deus ele tem pressa, né, nessa obra, porque Ele está fazendo as coisas acontecerem muito rápido. Então, quando Deus está fazendo as coisas acontecerem muito rápido, é porque Ele tem, poxa, aí, né, o objetivo de que nós também, né, possamos acompanhá-lo, nós possamos também adiantar, poxa, os nossos passos para poder a gente alcançar as vidas que precisam do nosso testemunho, que precisam da nossa frutificação, né, para que elas possam desejar, entendeu, essa obra, a obra de Cristo na vida delas, porque elas vão ver o resultado na nossa vida. Então, o tempo que nós demoramos, né, para fazer a obra, o tempo que nós demoramos para dar o fruto, né, é um tempo que acaba sendo um impedimento para outras pessoas também conhecerem a Jesus. Mas quando nós frutificamos, quando nós decidimos, não, eu vou dar fruto, né, eu vou ser trigo nessa geração, eu vou dar o fruto, eu vou confessar a palavra de Deus, né, eu vou realmente me tornar um colecionador de milagres, porque foi lançada uma palavra na minha direção, essa palavra caiu no meu coração, e meu coração é terra boa, que vai dar, poxa, o fruto a 100 por 1, né, a 60, a 30. Então eu decido isso, né, eu passo, né, a colocar, poxa, essa palavra na minha boca, e eu passo a ter um milagre. Eu passo a ter um milagre na minha boca. Eu estava ouvindo a pregação, né, do culto de domingo, lá no MIR, entendeu? E o apóstolo dele está me ensinando que nós devemos ter, né, esse milagre na boca.
porque muitos são os milagres. Eu aprendi a estar, poxa, de manhã já agradecendo a Deus pelo milagre da vida. Se eu estou vivo, eu já agradeço a Deus. Eu já acordei, né? Eu já acordei e eu sou grato eternamente a Deus por mais um dia de vida que o Senhor está me dando. Aí eu olho, né, para o lado, vejo a minha família, poxa, está todo mundo bem, graças a Deus. Então eu agradeço pela vida deles, né? Eu agradeço pela vida do M12 no estado do Rio de Janeiro, né, no Brasil e nas nações, né? Eu oro pelos apóstolos, né? Eu oro, né, pelos pastores. Às vezes eu falo até os nomes, eu oro até nome por nome, agradeço. Às vezes os pastores, né, às vezes nem sabem que a gente existe, né? Nem assim, às vezes nem tem, poxa, assim, aquela proximidade, ou de repente até, eu não sei, mas mesmo assim eu oro por eles, eu agradeço a vida dele, por esse homem de Deus, né? Esse líder, esse apóstolo aqui e tal. Às vezes eu tenho alguns que eu conheço só de nome, só de longe, mas mesmo assim, poxa, eu agradeço porque, né, por causa do testemunho desses homens, porque eles se esforçaram, né? São muitos anos trabalhando, né, no reino de Deus, aí pregando o Evangelho, cada um com as suas limitações, cada um com as suas dificuldades, mas graças a esse esforço, né, eles conseguiram me alcançar, né? Eu consegui, poxa, ouvir, né, a palavra do reino. Então eu sou grato pela vida deles, eu sou grato, né, por Jesus ter, né, usado e por eles terem se deixado usar para pregar o Evangelho, porque se não fosse essas pessoas, né, eu poderia até ser crente, eu poderia até conhecer um pouco da Bíblia, entendeu? Porque eu já li a Bíblia com muita dificuldade e tal, mas de repente eu não seria quem eu sou hoje. Então eu sou grato a Deus pela vida deles, eu agradeço, eu oro, eu converso com Jesus. Pô, o Senhor abençoa nesses homens de Deus, né? Que o Senhor faça os prosperar, que o Senhor possa estar guardando, livrando eles de todo mal, que o Senhor possa estar protegendo, que o Senhor possa estar prosperando, né? É muito mais porque, né, eles precisam, né, ter, poxa, a prosperidade do reino nas suas vidas, para que eles possam estar dando um bom testemunho. Eles precisam ter as famílias deles protegidas, né, supridas, para que eles possam, né, poder mostrar, poxa, fruto, como é bom servir, poxa, a Jesus. E aí eu vou agradecendo a Deus, né, não só pelos homens e mulheres de Deus no Brasil, mas também, poxa, nas nações, né, que foram, né, usados, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Então eu agradeço a Deus, né, por essas coisas. E a gente vai frutificando, porque da mesma forma que eu e você fomos alcançados pelo fruto, né, que foi mostrado, né, que foi, poxa, Deus, revelado aí que na vida, poxa, de outros crentes, nós também vamos alcançar, poxa, outras pessoas que estão à nossa volta mediante aquilo que nós mostrarmos, aquilo que nós revelarmos aí, né, para a nossa geração, para a nossa família, para a nossa descendência, né? Então o fruto ele é muito importante, mas o coração ele precisa ser trabalhado, e nosso coração é trabalhado quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos, né, a palavra de Deus, nós estamos trabalhando. Se é um coração que é superficial, a Bíblia vai ser como um arado para arar esse coração. Se for, né, um terreno pedregoso, vai ser como um martelo para triturar a rocha. E se for espinhoso, será como a mão do Eterno para poder remover todos esses espinhos, todas essas coisas que nos atrapalham a dar o fruto. Então, irmão, frutifique no poder e na autoridade. Em nome de Jesus, eu quero que você dê fruto, muito fruto, e que teu fruto permaneça, né? Para isso nós fomos designados. Jesus nos designou para que nós possamos dar frutos e que o nosso fruto permaneça para a honra e glória do nome dele. Amém? Né? É bom, né, a gente conversar um pouco, né, com as pessoas, falar, né, e revelar, poxa, aquilo que Deus tem feito, ainda que seja de uma forma simples, né? A gente não
não tem aí, poxa, ainda uma condição de estar demonstrando, né, grandes coisas, uma coisa simples, mas é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus que a gente está fazendo, porque Ele nos amou primeiro, pagou, poxa, um alto preço, Ele deu um testemunho, né, poderoso na cruz do Calvário, deu um testemunho, poxa, de ressurreição, né, e nos garantindo a vida eterna, porque se não fosse o testemunho de Jesus na cruz, né, se Ele não tivesse morrido, Ele não tivesse ressuscitado, nós nunca poderíamos imaginar, né, que houvesse, poxa, ressurreição, né, se Ele não tivesse ressuscitado a Lázaro, né, o filho da viúva de Naim, né, a filha de Jairo, e não tivesse deixado isso, né, registrado para que chegasse até os nossos dias, nós nunca saberíamos, né, que é possível ressuscitar. Como que eu ia poder imaginar, né, que haveria, poxa, essa salvação, essa libertação, essa cura, se não houvesse esse testemunho poderoso? E da mesma forma que Jesus testemunhou, da mesma forma que os discípulos, né, que foram depois chamados de apóstolos, testemunharam, é importante que nós também venhamos dar, poxa, esse testemunho, para que outras pessoas possam, né, crer realmente que Jesus é, né, quem Ele, né, era, quem Ele dizia ser, Ele é, poxa, quem Ele é. E nós precisamos nos esvaziar, né, de nós mesmos, dos nossos conceitos, dos nossos pensamentos, nossas filosofias, para que nós possamos ser cheios, né, da vida de Deus, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. É como um copo, né? Se você tem um copo e ele está vazio, você consegue enchê-lo com água. Mas se ele tem água, se ele tem terra, ou se ele tem alguma coisa ali dentro, não tem mais como você colocar água, porque ele já está cheio de uma outra coisa. Mas quando eu me esvazio, né, quando eu removo tudo aquilo que está no interior do copo, ele tem a capacidade de receber, né, uma quantidade de água. Então eu posso derramar. Então o copo, né, fazendo aí uma comparação, é como uma pessoa. Uma pessoa, ela foi, né, construída, né, foi formada por Deus com essa capacidade de receber, né, uma porção do Espírito Santo, uma quantidade, né, da vida de Deus na nossa vida, no nosso espírito. Então, quando eu estou vazio, né, dos meus conceitos, quando eu estou vazio, né, das minhas filosofias, das minhas teologias, né, teologia é você estudar Deus, né? Imagina, nós seres humanos estudando Deus, já parou para pensar nisso? Né? Poxa, você vai estudar Deus, né? Deus é Senhor sobre tudo, sobre todos, né? As pessoas criaram a teologia, enfim, né? A gente respeita, né, aí os teólogos, é muito bom, né, você, né, ser teólogo, né, mas a gente precisa ler a Bíblia, porque, entendeu? A Bíblia revela o plano de Deus para o homem, né, para que nós possamos viver por toda a eternidade. E é isso que nós devemos estudar, né? Deus não é, poxa, algo que, né, nós possamos estar aí tratando como uma cobaia, né? Eu vou estudar ali Deus e tal, né? Não, nós temos que estudar a Bíblia. Entendeu? É Deus que sabe, entendeu, o caminho que nós devemos trilhar, entendeu? E Ele já deixou bem escrito, né, bem detalhado, para que nós não venhamos errar o caminho, né? E quando eu, poxa, removo todos esses conceitos, né, todas essas filosofias, né, toda essa religiosidade da minha vida, e eu passo a me relacionar diretamente com Deus, então eu posso ser cheio do Espírito Santo, posso ser cheio da vida de Deus, entendeu? Eu posso ser cheio do Espírito de sabedoria, que é conhecer, né, aquilo,
que Deus, poxa, quer que nós venhamos a saber e que nós venhamos, poxa, a encontrar. Então é importante, né, que nós possamos nos atentar para isso, porque se a gente ficar, às vezes, buscando muita coisa, né, para poder nos aproximarmos de Deus, nós vamos, às vezes, cair, poxa, numa situação onde nós começamos a buscar Deus, né, a querer, poxa, encontrar Deus, e na verdade não foi eu que escolhi a Deus, não sou eu que tenho essa capacidade, né, de escolher, poxa, a Deus, é Deus que me escolheu, e Ele me escolheu para um propósito, com um objetivo. Então, às vezes eu fico vendo as pessoas na igreja e falo assim, não, eu aceitei Jesus, tem pessoas que vêm e que vão, né, eu escolhi e tal. Não, você, tem o poder de decidir, você tem o poder, né, de decidir, o livre-arbítrio, mas não foi nós que escolhemos a Jesus, não foi nós que escolhemos ser crente, foi Ele que pagou um alto preço, né? Ele que nos escolheu, né, para que nós pudéssemos fazer, a sua obra, né? E isso nos dá, certeza, isso nos dá mais convicção de que realmente, se eu estou na igreja, né, se eu estou fazendo, a obra do Senhor, é porque Ele me escolheu, né? E se Ele me escolheu, Ele vai me capacitar. E se Ele, está me capacitando, eu vou me tornar aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou chegar até a estatura de varão perfeito, eu, né, tenho a mente de Cristo, então eu vou ter, essa mente ungida, essa mente de sabedoria para poder realizar a obra. Porque não fui eu que escolhi, não fui eu que decidi, não fui eu que, né, que de repente acordei. Não, foi Jesus que me escolheu. Jesus olhou lá dos altos céus, viu, né, muitas pessoas, e dentre todas essas pessoas, Ele se agradou, né, do meu comportamento, Ele se agradou ali daquilo que eu estava fazendo, do meu coração, e aí Ele decidiu se revelar para mim, né? Ele veio, e se revelou para mim. Eu falei assim, olha, né, eu sou Jesus, né, e vai nessa tua força que você vai livrar, a Israel. Então Jesus, ele veio, né, e me escolheu, né? Mas então eu preciso ter, determinadas qualidades? Não, Ele me escolheu porque Ele olhou, Ele viu essas qualidades no meu coração, mas se meu coração fosse terra superficial, Ele poderia também me escolher, à medida que eu vou decidindo crer, né, na sua palavra, à medida que eu vou acreditando, sendo crédulo naquilo que as pessoas estão, né, pregando, o Evangelho, no testemunho daquelas pessoas que Ele está usando. E aí Ele vai trabalhando o meu coração, Ele vai vendo, né, o que tem no meu coração. Se é um terreno pedregoso, Ele vai trabalhar esse coração. Então, depende, né, de Deus termos escolhido, mas também depende, né, do homem se deixar ser trabalhado, né, e não endurecer o coração, e ir trabalhando junto com o Espírito Santo para que nós possamos ter, né, esse coração, né, transformado, né? Então foi uma escolha divina, e que precisa ter, uma participação, precisa que o ser humano, precisa que o homem, né, ou a mulher, né, se permita, né, ser trabalhado, para que o coração possa ser moldado, ser trabalhado, né, com a palavra, né, de Deus. Né? Tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente estuda é bom, né? Mas eu não posso fazer muito uma coisa, e
esquecer, né, de fazer aquilo que é importante, aquilo que é relevante. Que é o meu relacionamento com Deus, que é, poxa, eu estar lendo a Bíblia, que eu estar buscando, né, estar alimentando o meu espírito todos os dias, para que eu possa crescer na graça, para que eu possa crescer no conhecimento de Deus. Isso é muito importante, né? Tudo aquilo que a gente aprende é válido. Estudar, poxa, é bom. Eu fiz teologia, aprendi, poxa, muita coisa, e graças a Deus, né, eu posso hoje entender um pouco mais a Bíblia, né, porque estudei, mas foi um caminho que Deus, né, usou para que nós pudéssemos chegar, né, a um nível que Ele queria, né, que nós chegássemos, para poder nos usar de forma, né, mais adequada, segundo a sua soberania, segundo a sua, né, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Então precisamos estar muito atentos, né, a essas coisas que nós estamos fazendo, para que nós não venhamos deixar de dar o fruto, porque o mais importante é nós darmos o fruto, porque quando nós frutificamos, as pessoas que estão à nossa volta, eles vão começar a notar o fruto, e aí eles vão olhar para si mesmos, né? Vão fazer, aquela reflexão, vão olhar, né, para dentro de si, vão olhar para si mesmos e vão ver que está faltando algo na vida deles, que é o fruto do Espírito Santo, que esse fruto vai ser, desejado, o fruto vai ser, importante para que elas possam entender, o poder do Evangelho, né? Entender que, como que eles conseguem ter, esse fruto, né? Como que eles conseguem ser desse jeito, né? Aí você vai chegar, aí você vai mostrar para eles, olha, tudo isso aí, né, que você está vendo na minha vida, toda esta obra, tudo aquilo que todo esse testemunho é o fruto da obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário, e que Ele deixou escrito, e que isso não é só para mim, isso é para mim, isso é para você, isso é para meus parentes de perto, meus parentes de longe, meus vizinhos, todas as pessoas que quiserem também frutificar, né? Isso já foi garantido lá na cruz do Calvário, isso já está, descrito na Bíblia como fazer, né? E o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer é ler a Bíblia, né? Se você, mas eu tenho dificuldade, né, para ler e tal, então ouça, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem muita facilidade de estar ouvindo a palavra de Deus, porque você tem a palavra gravada em áudio, né, MP3, você tem a palavra gravada em vídeo, MP4, você tem, né, Bíblias aí, livros escritos. Então a gente pode ler, a gente pode ouvir, a gente pode ver, né, e a gente pode até cantar, né? Hoje tem muitas músicas que estão cantando a palavra, né, que são músicas boas, né, músicas que realmente falam, né, aquilo que nós precisamos ouvir. Porque tem música também que só a graça de Deus, né? Que são músicas que acabam atingindo a nossa alma, tem músicas que acabam por fazer, aquilo que é contrário, né, à obra de Deus. Tem músicas que são profanas e tem músicas que são santas. Então a gente tem que selecionar muito bem aquilo que nós estamos ouvindo, para que nossos ouvidos não venham ser contaminados. Lá no Jardim do Éden, a serpente contaminou Eva através do ouvido, através daquilo que falou, né, com Eva. Então a gente precisa selecionar essas músicas, né, que a gente ouve. Tem funk aí, eu vejo, às vezes eu passo na rua, graças a Deus agora parou um pouco, mas aqui no estado do Rio de Janeiro tinha muito funk, a gente andava nas ruas, era um funk, uns funks com uns palavrões, umas coisas terríveis, né, que a gente ficava assim, meu Deus, como é que uma pessoa pode colocar isso, né,
na rua pública para todo mundo ver, pai, mãe, irmãos, tios, né, pessoas, né, da sociedade ouvindo, poxa, aquelas músicas, né, cantando palavrões, uma coisa tremenda que chega a agredir, poxa, os nossos ouvidos. Então, né, tem coisas que são muito terríveis, que nos fazem mal. E essas músicas, elas são como armas, né? E terminam por atingir, poxa, a nossa alma, nos ferir. Então, eu preciso selecionar. Eu seleciono muito as músicas que eu ouço, né? Porque eu sei que a música, né, que o louvor tem um papel muito importante na edificação, né, do meu espírito, né? E quando eu ouço as músicas, eu procuro sempre ouvir músicas. Eu procuro entender, poxa, aquilo que está sendo cantado. Eu procuro ver se realmente aquilo que aquela pessoa, né, está cantando está de acordo com a Bíblia, porque tem músicas que vão completamente contra, né, a palavra de Deus, né, e que a gente, se pudesse evitar, né, se eu puder ir para um outro lugar, nem ouvir, eu faço, porque são músicas profana mesmo, você vê que são inspiradas mesmo pelo diabo, são músicas que a gente tem que evitar ao máximo, né? Esses funks da vida aí, essas músicas com esses palavrões são terríveis. A gente, graças a Deus, a gente vive num país que é o Brasil, que tanta pessoa que bota uma música dessa, um funk desse na vida, eu tenho essa liberdade de estar, né, se expressando, mas também nós evangélicos temos, né, a oportunidade de ouvirmos, né, a música gospel, né, de ouvirmos os hinos inspirados pelo Espírito Santo. Então nós temos que buscar, né, estar ouvindo essas músicas inspiradas pelo Espírito Santo, para que possa estar edificando, nos curando, né, nos trabalhando, né, porque o louvor ele traz a presença de Deus. Então, se é um louvor inspirado pelo Espírito Santo, ele vai atrair, né, a presença de Deus, vai atrair a glória de Deus para a nossa vida, para o nosso culto, né, para a nossa igreja, para o nosso carro, né, para onde nós estivermos ouvindo esse louvor, né, se ele é um louvor inspirado pelo Espírito Santo, ele vai atrair a presença de Deus. Agora, se é um louvor profano, ele vai afastar a presença de Deus da nossa vida, do nosso carro, da nossa casa, aonde for, né? Então, nós precisamos, né, tomar, poxa, esse cuidado também, né, com aquilo que nós estamos ouvindo, para que nós não venhamos a nos contaminar. E a boca fala porque o coração está cheio. E nós enchemos nosso coração para aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos, né, por aquilo que nós cheiramos, comemos, né, pegamos. Então é muito importante. Nós temos, graças a Deus, toda liberdade, Deus nos proporcionado. A Bíblia ela nos traz instrução, né? A Bíblia diz que havia muita controvérsia na igreja sobre aquilo que nós devíamos comer, beber, né? Porque a Bíblia que explica o vestimento que orienta essa questão de comida, de bebida, e havia os judeus, né, chamados judaizantes, que queriam proibir, né, o povo, o que queria circuncidar o povo gentil que tinha convertido a Jesus, na época de Paulo. E aí houve pois, aquele concílio, né, lá em Jerusalém, onde foi dito que as pessoas, né, que haviam se convertido, né, que são gentios, né, que somos nós que não nascemos aí, né, de descendência judaica do povo judeu, se converteram ao Senhor Jesus. Então eles queriam fazer com que eles obedecessem todos aqueles rituais, né? E aí foi decidido que 3 coisas deviam fazer: deveriam se abster das relações sexuais ilícitas,
né, da carne de animais sufocados, mortos, sufocados, e do sangue. Né? Então essas três coisas, se nós fizermos, vai bem. Né? Poxa, seria bom, né, que nós observássemos essas coisas. Mas a salvação é pela graça, é pela fé, né, na obra de Cristo. Então nós temos essa segurança, graças a Deus. Mas nós precisamos também estar vigiando, porque o mundo ele quer a todo momento estar nos contaminando. E como a nossa alma ela vai ter essa condição de receber, né, esse contato com o mundo externo através da nossa visão, através da nossa audição, né, da nossa gustação, né, do tato, através dos nossos 5 sentidos. Então, quando nós nos relacionamos com as pessoas, com as coisas, com o mundo, são através desses sentidos. E através desses sentidos, nós vamos trabalhando, a nossa alma, nós vamos produzindo sentimentos, né, pensamentos. Então é importante eu observar até aquilo que eu estou comendo, porque às vezes eu estou comendo algo que desagrada a Deus. Né? Uma vez eu comi coelho, né? E coelho um animal, na Bíblia, que é considerado imundo. Eu lia, na Bíblia e tal, e está dizendo que a gente não deve comer coelho. Mas aí eu fiquei, curioso para saber como é que era, né, comer coelho. Aí eu comi coelho, eu passei mal, uma diarreia, uma dor de barriga tremenda. Quando eu comi, eu acho que uma vez só, nunca mais. Eu comi carne de coelho, passei um mal tremendo. Eu não sei se aquilo ali me fez mal, porque eu já estava com a minha mente preparada. Eu vou pecar, eu conheço a Bíblia, eu sei, que a Bíblia diz que o coelho é imundo, né, e que a gente não deve, que as pessoas que são crentes não devem comer, pelo menos no Antigo Testamento. Mas Jesus fez a obra, né, liberou todos os alimentos, transformou, falou que tudo é puro, que não é o que entra, o que contamina o homem, sai do coração e tal. E aí, mas eu queria experimentar para ver se estava certo mesmo. Se eu comer e morrer, então eu já sei que, né, que o negócio não é pecado mesmo e tal. Mas aí acabei, que eu comi, e não morri, graças a Deus, estou vivo aqui. Mas eu sei que o coelho, é considerado na Bíblia um animal imundo. E hoje, né, claro, com mais maturidade, eu já entendo, eu era muito novinho naquela época, e já entendo que Deus fez, na verdade, é proteger, né, o povo de Israel, que vivia, em comunidade naquela época, e que alguns hábitos hoje que a gente sabe, né, que realmente são medidas, né, profiláticas, protetivas, né, que protege a gente, de muitas doenças, é que Deus estava fazendo, usando sacerdotes. Só que não tínhamos a medicina que nós temos hoje, não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Então eles usavam, né, essas orientações bíblicas, né, dos homens de Deus, dos sacerdotes, dos profetas. Uma coisa que eu observei muito é que a lavagem das mãos, né, Deus sempre orientava, né, que tinha que lavar as mãos, né, fazer os sacrifícios e tal, tinha todo lá um procedimento. E hoje já se sabe da medicina que o ato, né, de você lavar as mãos protege, né, o contato, com bactéria, com fungos, com verminoses e tudo mais. Então, Deus ele já estava trabalhando isso, né, no povo de Israel durante muito tempo, porque Deus ele já sabia, já conhecia todas essas coisas. Nós é que descobrimos isso. Bom, eu não sei se o vídeo vai estar acabando, né? Porque eu comecei um pouquinho aí depois, das 6, né? Mas eu acredito que já está terminando, né? Porque já são 7 horas e 6 minutos.
eu faço, né, geralmente live de 6 às 7. Eu vou fazer uma oração para que a gente possa estar encerrando. Eu vou deixar essa live gravada, para que você possa assistir. E eu peço a Deus que te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Eu vou fazer a oração do Pai Nosso, que é uma oração bem conhecida. Se você já é crente e quiser, poxa, orar junto comigo, né? Glória a Deus. Se você ainda não é crente, né, e quer tá orando ou precisa de uma oração, nós somos aqui do Mir Itaboraí, ficamos no bairro Três Pontes, na rua Augusto Tisson, número 31. Nossos cultos são aos domingos, às 19h30, nosso culto de celebração. Você venha, né, participar para celebrar conosco, para agradecer a Jesus por tudo que tem feito na nossa vida. E se você precisa de uma ação, é o lugar certo, aqui na cidade de Itaboraí, né, próximo ao shopping da cidade, para você receber essa oração, né? Nós temos ali pastor Jomar, pastora Vivane, que está ali fazendo um trabalho importantíssimo para que nós possamos ser abençoados. Estamos debaixo da cobertura do apóstolo Oscar, do apóstolo Raquel, né, do Mir Araruama. Então, é uma bênção, né, a igreja de Jesus. E com certeza ali você vai encontrar pessoas que têm dado fruto, né? E se você for trigo, você vai frutificar. Se você for joio, Jesus vai te transformar, né, em trigo, se você assim o permitir, se você assim o decidir, se você quiser. A promessa é muito linda, né? Vida eterna, né? Vamos viver com Jesus. Então é algo que não tem preço, né? Pai nosso que estás santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Para te adorar, eu sou livre.